prostrado a ti, eu vou te adorar.
Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu ainda estou me lembrando da mensagem de manhã, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se foi possível chegarmos aqui à noite, certeza que essa palavra já se cumpriu na minha e também na sua vida. Porque grande é o Senhor, muito digno de louvor, é por quem nós temos a vitória. E neste momento nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor e estaremos louvando ao Senhor com este cântico espiritual, porque é pelo Senhor que nós temos a vitória. Ele é grande. Nós até falamos que Ele é grande, mas é porque não temos palavras. Não dá para medir o tamanho de Deus. Ele é infinito, mas o Senhor, eu tenho certeza que Ele compreende, não é, que somos limitados e esse grande para nós tem um efeito infinito. Mas vamos orar. Maravilhoso Deus, graças te damos estarmos aqui nesta noite, quando estamos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Bendito seja, ó Deus, tu que nos sustentaste durante todo o dia. E quero rogar, ó Deus, para que todos estejam desfrutando da tua paz, da tua providência nesses momentos difíceis. Quero interceder, ó Pai, pelos nossos governantes, quero interceder pelos os empresários, ó Deus, por cada empregado, ó Pai. Quero interceder, ó Deus, pela nossa nação e pelo mundo. Também temos missionários, ó Deus, espalhados sobre a face da terra, que também estão frente a frente, ó Deus, com estas dificuldades, mas queremos rogar, ó Deus, porque eu creio, como também creio que a tua igreja, Senhor, neste momento está voltada em oração, porque ela acredita, porque ela crê no Deus que tudo pode. Então, no nome do Senhor Jesus, coloco esta oração diante do Senhor, hoje e sempre. Amém, Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, por quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Bendito seja o Senhor que nos dá a vitória em meio às lutas, nos dá realmente aquilo em que nós precisamos, aquilo em que realmente você e eu precisamos. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Quero, neste primeiro momento, compartilhar aqui a leitura em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podereis ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça,
calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Digo, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Está aí o apóstolo Paulo, mas em uma das suas epístolas, falando sobre a armadura de Deus. De manhã falamos sobre andar sobre as boas obras, as quais o Senhor preparou para que andássemos nela. Queridos, nesse momento você vai mais uma vez ter o seu minuto de oração. Interceda ao Senhor para que, se você já está revestido de toda a armadura de Deus, que Deus te dê sabedoria para que você fique firme. Porque o diabo ele não dorme, ele é astuto. Nós não podemos subestimar este grande e terrível inimigo. Nós só o venceremos em Cristo. Com as nossas habilidades, com os nossos conhecimentos, nós não vamos ter chance. Mas Cristo, que é tudo em todos, Ele que é o nosso refúgio verdadeiro, Ele que é o nosso socorro presente, Ele que é a rocha da nossa salvação, com Ele sim, nós venceremos este astuto inimigo. Então, curve a sua cabeça e daqui a pouquinho nós voltaremos para o segundo bloco. Voltando então, nesse segundo bloco, irmãos, nesta noite, nós estamos diante de palavras, não só de conselhos, mas também de admoestação. A palavra admoestar significa mostrar a verdade. E nós realmente precisamos estar de posse da verdade. Eu de manhã falei que o Senhor ele está querendo te entregar a fé. Ou seja, nem foi de manhã, foi na quarta-feira eu preguei sobre isso. Ele está te entregando a fé, que é dom dele. E aí nós, se estivermos ocupados com as coisas desta vida, com as obras humanas, estivermos ali debaixo da lei humana, nós não estaremos na graça, né? Nós não realmente saberemos como caminhar diante deste mundo tão tenebroso, quando a Bíblia nos diz que o mundo jaz do maligno. Muito bem, queridos, então, quanto à armadura de Deus, Paulo primeiramente nos aconselha fortalecermos no Senhor e na força do poder dele. Não de Paulo, na força do poder de Deus. Ok? E a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Eu entendo, queridos, que eu não tenho que me prevalecer contra o meu próximo. Não tenho que disputar nada contra ele. Não tenho que ofendê-lo, maltratá-lo ou renegá-lo, porque a nossa luta não é esta. Se a gente for olhar algumas histórias lá no Antigo Testamento, vemos, por exemplo, entre Saul e Davi,
Davi teve Saul nas mãos para matar e recebeu até conselho para fazer isso. Mas ele disse, longe de mim, esteja ferir, né, aquele a quem Deus ungiu. E então ele não matou Saul, e a partir dali foi quebrado, né, toda aquela ira, enfim, todo aquele processo. Então, logicamente, a gente recebe toda a orientação de Deus para que a gente tome cuidado ao tratarmos as pessoas, os relacionamentos que começam, queridos, lá no nosso coração. Da forma como nós estamos vendo e entendendo, porque aqui o conselho é para que a gente realmente possa ter cuidado, né? A nossa luta é contra os principados e potestades. Eu estive examinando sobre essas palavras. Potestades e principados estão relacionados a governos, as pessoas que lideram, tanto um quanto o outro. Porque um pode ser para o bem e o outro pode ser para o mal. E nós sabemos, irmãos, que se isso está ligado às autoridades, nós já estamos vivendo essa situação. Estamos vivendo uma situação em que os governantes, logicamente, eles estão indo de mal a pior porque não têm o temor do Senhor. Outros, porém, às vezes querem falar de Deus e as pessoas também não acreditam. Então é uma situação em que nós precisamos estar atento aonde deve ser a nossa luta. Precisamos ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos. Eu li já há algum tempo passado um provérbio chinês que diz que há 3 coisas, né, que não voltam atrás. Uma delas é a palavra pronunciada. Depois que você fala, ela não volta atrás, ela vai bater em algum alvo. A flecha também, né, do arqueiro ali, do lutador, vamos dizer, ela, depois que ela dispara, ela não volta atrás. E a oportunidade também, quando ela passa, você a perde, então ela não volta atrás. Então, eu não sei até onde esse provérbio já se aplicou na sua vida, né? É um provérbio chinês, e seja lá como for, a gente precisa ter realmente ciência e estar inteirado daquilo que nós vamos falar, precisamos pensar. Na verdade, queridos, Paulo ele está justamente nos conduzindo aonde estará realmente a nossa fonte de abastecimento, de energia espiritual, de fé. Está no Senhor. Né? Ele está nos direcionando para isso. Está nos direcionando como nós temos que estar preparados diante desse mundo. Fala sobre calçados os pés, né, com a preparação do Evangelho. Está justamente em estar firme, cingindo-vos com a verdade, né, com a couraça da justiça. Esse termo cingir aí está justamente o quê? Está atrelado a preparar-se. Né? Você precisa estar preparado para poder estar realmente revestido, né, da verdade, da justiça, porque senão nós não vamos andar em boa obra. E justamente quando as pessoas estão ouvindo falar do Evangelho de Cristo, mas não estão nem aí. Quantas e quantas pessoas não estão, por exemplo, nem dando importância ao fato de estarem aí aglomerados? Pessoas ainda continuam fazendo seus encontros aí em bares e etc. Não estão nem aí para aglomeração. E aí nós estamos vendo aí mais de 2.000 mortos já no Brasil. Eu não quero estar todo o culto falando isso, porque realmente nós estamos falando de vida e não de morte, mas é um fato que hoje nos cerca, porque as pessoas realmente não estão se vestindo da couraça da justiça. Estão tomando a injustiça como se fosse verdade. Paulo chega a pregar sobre isso lá em Romanos, né, capítulo 1, a partir do versículo 18, que é justamente essas coisas que trouxeram a ira de Deus. Olha, se tem uma coisa que vai fazer com que o homem seja destruído, é ele provocar a ira de Deus. Se voltarmos lá no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, nós não tínhamos pessoas lá que lutavam contra os principados e as potestades. Eles concordavam com as injustiças, com as matanças. E aí trouxe a ira de Deus, então Deus decreta a destruição daquela cidade, Sodoma e Gomorra.
Se você voltar mais ainda lá nos tempos de Noé, você vai ver que Deus ele extinguiu a raça humana, com exceção da família de Noé. Por quê? Somente Noé foi achado justo. Os demais estavam justamente fazendo coisas que trariam e que estavam trazendo a ira no Deus Todo-Poderoso. O homem às vezes acha que ele pode fazer as coisas de acordo com o que ele pensa. Ele usa o livre-arbítrio, irmãos, de uma forma errada, equivocada. Porque depois que nós entendemos quem é Cristo, que Ele pode nos salvar, nós não fazemos nada sem antes pedir realmente a autorização dele para fazermos. Tiago mesmo fala sobre isso. As pessoas que fazem planos, eu digo, eu vou ali, eu vou acolá, amanhã eu vou fazer, vai nada. Só vai fazer se Deus permitir. Mas muitos ainda se esquecem disso. Não tomam conhecimento da verdade. E aí, logicamente, a gente vai vendo aí vários grupos. Vamos tirar o nosso país, né? O nosso Brasil. Né? Não quero aqui falar de política, púlpito não é lugar de falar de política, mas nós realmente dependemos da política também, porque vivemos no meio dela. E, logicamente, se nós tivermos líderes em que não adotam realmente, vamos dizer, governos injustos e maus, logicamente ele será bem-aventurado, principalmente se ele temer ao Senhor. Mas se ele não temer, vai ser como aqueles lá do Antigo Testamento. Quantos não temeram ao Senhor, que foram reis, que foram, vamos dizer, líderes e não foram bem-sucedidos porque provocaram a ira de Deus? Olha o que Deus fez, por exemplo, com o Faraó. Olha o que Deus fez com Roboão. Olha o que Deus fez com tantos outros aí que vieram logo depois de Salomão. Então eu não preciso te dizer que você precisa estar inteirado disso aqui. Pastor, como então eu vou fazer isso aqui? Primeiro de tudo, o fortalecimento que Paulo está nos orientando, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, logicamente já está descartando a minha e a sua força. Está descartando a nossa intelectualidade, os nossos diplomas, os nossos dinheiros, se temos. Está descartando tudo isso. Porque ele está dando importância a um coração aberto para aquele que tudo pode. Lembra que tenho falado sobre fé? Que a Bíblia ensina sobre isso? Ninguém será salvo pelas obras. Estamos estudando isso aí na lição hoje, a EBD. Foi isso. Não as obras, mas sim a salvação pela graça. Porque fazer obra para dizer que eu fiz bonito, aí depois, vamos dizer assim, eu me beneficiar com isso, e Deus ficou aonde sobre isso? Isso não é andar em boas obras. Falamos de manhã sobre andar em boas obras, então ninguém vai ser salvo pelas obras, ok? Para que ninguém se glorie. Mas a salvação virá por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá em Efésios 2, versos 7 e 8. E agora aqui Paulo nos manda fortalecer, para que a gente permaneça. Olha, depois da gente ter vencido todas essas coisas, a gente permanecer inabalável. Não é a gente também, vamos dizer assim, se vangloriar porque Deus nos deu a vitória, porque nós somos merecedores. Vai ser uma outra direção errada que nós vamos tomar. Nós precisamos permanecer humildes na presença de Deus. Então agora, nesse segundo bloco aqui, você vai estar fechando os seus olhos. Se você disser para mim, pastor, eu já tenho revestido aí com a couraça da justiça, da verdade, eu não tenho realmente compactuado com ideias que fogem dos preceitos da Bíblia, mas eu tenho procurado observar e tal. Então, muito bem. Então agora rogue ao Senhor para que você permaneça humilde, perseverante, porque é dessa forma que você vai andar em boas obras e também poder ajudar ao seu próximo. Talvez, quem sabe, um irmão da igreja esteja fraco na fé, esteja passando dificuldades, e nós não estamos aqui para julgar ou acabar de afundar. Muitas das vezes a gente dá até aquele tempo para ver se aquele irmão reage, para ver se aquele irmão toma uma direção, porque às vezes ele quer tomar uma direção baseado naquilo que ele está pensando e está achando, mas não é o que Deus tem para ele. Então vamos pedir ao Senhor agora que Ele nos revista cada vez mais de sabedoria, de humildade, para que a gente possa realmente ser um representante de Cristo sobre a face da terra
com verdade, com justiça, para que o nome do Senhor seja glorificado. E já já nós voltaremos. Voltamos então, irmãos, nesse terceiro bloco, nessa reta final do nosso culto de hoje à noite. Paulo ele chega a falar aqui sobre com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nos remete lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que esse não possa ser eu e nem você, meu irmão, minha irmã. Porque a oração, ela nos aproxima do Senhor. A vigilância, ela nos mantém atento para que a gente não vacile em palavras, em ações, vamos dizer, testemunho, porque nós precisamos estar perseverantes. Nós precisamos ser humildes de reconhecer que em tudo nós precisamos do Senhor. Então, nada do que eu ou você fizer no reino de Deus, na igreja, nada que você fizer ou fora da igreja, diante de alguém, será para o meu ou seu engrandecimento. Porque a hora que isso acontecer, nós estamos marchando para a nossa derrota. Porém, ficar firmes no Senhor, por exemplo, Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se nos mantivermos desta forma, as pessoas que ainda não congregam nas igrejas, as pessoas que até têm o temor de Deus, mas elas ficam talvez em dúvida, puxa vida, como é que eu vou servir ao Senhor? Eu já tenho a minha religião. Então, se você não apresentar como cristão, dentro aí da armadura de Deus, focado em fazer a vontade do Senhor, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que ora e Deus responde. Porque não adianta também você orar e Deus não responder nada. As pessoas mesmo vão ver, poxa, que crente, ele ora e nada acontece. Não é? Aí não pode. Tem que haver um impacto. Nós temos que realmente colocar em prática o dom que Deus nos deu, chamado fé. Porque pela fé nós vamos pedir e nós vamos receber. Mas se não pedirmos com fé, não receberemos. E eu acredito que muitos que estão nos ouvindo já tiveram essa experiência de orar e Deus atender. Vamos lembrar lá do versículo que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13, até hoje eu não disse, mas com certeza os irmãos já acharam isso aí. Então, irmãos, o que nós olhamos entre poder e entre querer, há uma diferença muito grande. Eu quero ser um crente consagrado, mas você pode ser um crente consagrado. Em Cristo Jesus você será. Agora, em você mesmo, não. Por isso, essa armadura de Deus nos traz a ideia de que não é de qualquer maneira que nós vamos andar,
como crentes. Não é aceitando as coisas que parecem boas para nós. Precisamos ter certeza de que Deus realmente está aprovando. Não é porque há um tumulto de gente e que ali Deus está realmente aceitando. Pode não estar. Precisamos andar conforme a vontade de Deus. E para saber isso, obediência é o melhor caminho, é a melhor atitude. Para que, quem sabe, alguém que esteja nos assistindo nessa noite, você que talvez ainda não pensou em estar em nenhuma igreja, não estar ligado a nenhuma igreja, querido, tudo isso é necessário. Talvez você não sinta a necessidade de estar lá reunido. Talvez porque algum crente já te deu um mau testemunho. Bom, não olha para isso não. Não olha. Porque se você olhar para mau testemunho das pessoas, eu estou pregando aqui para que haja um despertamento em cada crente, nos membros da igreja, para que a gente perceba os nossos passos, os nossos testemunhos, justamente para que ninguém se escandalize. Porque a Bíblia não me orienta. Ai daquele por quem o escândalo vier. Deus não toma o culpado por inocente, não. Ele vai julgar. Agora, você que está aí nos assistindo dessa noite, você também necessita de se revestir da armadura de Deus. Você precisa realmente estar ligado a uma igreja. Porque se você estiver desligado numa igreja, você vai ser como aquele soldado sem quartel. E soldado sem quartel, ele não tem direito de ter a sua arma, de ter o seu equipamento. Ele tem que ter um quartel. Porque se ele tiver a sua arma e seu equipamento sem ter um quartel, não está caracterizado ali como um soldado. Ele vai ser outra coisa, menos soldado. É como um crente. Se ele não tiver uma identificação denominacional, como ele vai se identificar como um crente? E sabemos que a Bíblia, tudo isso ela nos ensina. A gente precisa realmente ter uma identificação. E é somente em Cristo Jesus que nós vamos alcançar essa identificação. Então, para os crentes, o conselho é para que nós possamos andar realmente revestidos da couraça da justiça, pregando o Evangelho, vivendo o que pregamos, perseverando e, logicamente, vencendo as tentações do inimigo, permanecer inabaláveis. E a melhor forma de ficar inabalável é estar ali, em humildade, dependência de Deus. Um outro fato também, para o membro da igreja, ser firme e constante, sempre abundantes. A gente não tem que reclamar de A ou de B, nós temos é que fazer para que a gente sirva de testemunho para que outros possam olhar e ver que há Deus sobre nossas vidas. Nós não fazemos de acordo com o que achamos, fazemos de acordo com aquilo que Deus aprova. Então, que essa seja uma noite para você, meu amado irmão, meu amado amigo que nos ouve. Quem sabe você está aí com a sua família pertence à igreja, você não pertence. Deus também tem um propósito. Ele também tem armadura para você. Você precisa colocar isso, revestir, para que você possa saber lutar. Não estou dizendo que você, pela sua religião, pelo que você aprendeu, não estou menosprezando isso. Mas Jesus não é religião. Jesus não é denominação. Mas ele disse para Pedro, está lá em Mateus isso, Pedro, eu te darei as chaves dos céus e tudo que for ligado na igreja será ligado no céu. Mas tudo que estiveres desligado aí na terra será desligado no céu. Igreja foi instituição de Deus, tá bom? Desde o Antigo Testamento, a ideia de templo, para que a gente se reúne, para que a gente busque a presença do Senhor. Olha como está nos fazendo falta, né? Estar lá no templo agora, vendo uns os outros. O templo, ele deve de ser um lugar onde nós temos alegria para poder estar. Por isso, a gente não tem que lutar uns contra os outros. A gente tem que lutar contra as coisas que não agradam a Deus, contra as coisas que vão trazer a ira de Deus. É isso que a gente tem que impedir através das nossas ações, dos nossos pensamentos. Permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque, igreja,
ainda há muitas pessoas que precisam receber Cristo em suas vidas. Há muitos Saulos por aí. Talvez não estejam nem mais perseguindo os crentes, mas estão assim perdidos. Mas o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, queridos, hoje eu posso dizer, quantos estavam perdidos e hoje estão ali glorificando ao Senhor. Estão vivendo dias realmente de refrigério, porque a presença do Senhor nos traz refrigério, nos traz paz, nos traz segurança, mesmo diante dessa pandemia. Aconteça o que nos acontecer, mas nós somos do Senhor. Porque o meu Deus, segundo a palavra nos diz, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Faça isso. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça. Você mesmo. Dê esse testemunho. Fale com alguém perto de você. Olha, hoje eu quero receber Jesus na minha vida. E aqueles que recebem a Cristo terão uma novidade de vida. Ainda há tempo para isso. Nunca é tarde. Nunca, vamos dizer, o Senhor colocará primeiro os seus pecados. A partir do seu arrependimento, a partir do seu reconhecimento que só Cristo salva, a sua vida muda. Porque Ele é longânimo em perdoar, Ele é aquele que pode nos resgatar e nos purificar de toda injustiça. Então, se você não fez, faça. Faça um zap para mim, pastor. Eu escutei a mensagem hoje, eu estou recebendo Jesus na minha vida. E eu vou orar com você. Eu vou ligar para você, eu vou estar orando, intercedendo. Não deixe de convidar a Jesus. Na verdade, Jesus já está te convidando. Ele está à porta do teu coração, está batendo, como Paulo. Ele precisou derrubar Paulo do animal que estava. Eu espero que você não precise ser derrubado. Mas se for preciso, Ele vai fazer isso. Porque Ele sabe depois como restaurar você. Tenho alguns irmãos lá na igreja assim. O Senhor precisou quebrá-los para depois restituir. E hoje estão lá firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não dá para medir o tamanho do Senhor. Uma coisa eu posso te dizer. Ele é o meu rochedo, a minha fortaleza, em quem continuarei confiando. Faça isso e que Deus te abençoe. Desejo a todos uma semana de paz, uma semana de vitória. E fiquem aí atentos ao meu status, porque provavelmente está quase certo da gente postergar para o dia 10 de maio o nosso retorno para o templo. Tá bom? E se os irmãos que queiram fazer a entrega dos seus dízimos, eu já tenho recolhido de alguns irmãos. Outros irmãos estão me ajudando nisso. Você pode deixar lá na casa do Emílio também. O Cláudio também está me ajudando. O Cláudio Barros. O Elvis também está me ajudando. Ok? E não deixe de entregar o seu dízimo. Eu já estou com alguns envelopes que eu vou estar devolvendo aos irmãos. Na hora que eu pego com os irmãos, eu emito aí um recibo, né? Porque eu não sou tesoureiro da igreja, eu estou só apoiando a parte da tesouraria. Então você fica com o seu recibo, que é uma prova que você me entregou, e eu vou estar passando o seu dízimo lá para a tesouraria da igreja, ok? Até porque abrir o templo para que os irmãos se locomovam até lá pode ser um momento em que vai chegar muita gente ao mesmo tempo e aí vamos fazer aglomeração. E é nisso aí que a contaminação pode acontecer. Então a gente não pode arriscar. Já temos mais de 2.100 mortos, né, no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Caxias, Nova Iguaçu aumentou assustadoramente o número. Então nós estamos juntos nessa batalha aí. Então os irmãos me passam um zap, comunica, e nós vamos estar aí correndo aí com os irmãos, ok? Então vamos orar neste momento e que Deus abençoe a sua vida. E que agora o amor de Deus e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o teu santo e divino Espírito, Consolador, Ajudador, continue, ó Deus, com todo o teu povo neste momento reunido.
em culto, em adoração a Ti, assim como todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Amém e glórias a Deus. E até o nosso próximo encontro, na quarta-feira, se o Senhor nos permitir, continuará sendo online. E continue orando, irmãos, porque a batalha ainda não terminou, mas poderemos todas as coisas em nome de Jesus.